E vamos permanecer com José Maria Trindade. José Maria, observamos esse fenômeno, né? A pandemia, o governo de fato aí liberou recursos para os estados, o brasileiro ficou mais pobre, mas tudo subiu e os governos ficaram mais ricos, Zé Maria. Foi um laboratório, né? Uma pesquisa diferente. Se compreendeu que para aquecer a economia não precisava, como antes, passar dinheiro para os grandes conglomerados. O raciocínio era inventar obras, passar bilhões para as empresas e essas empresas, construtoras e tal, contratariam e o dinheiro finalmente chegaria lá na ponta. Desta vez o presidente Jair Bolsonaro inverteu o processo e deu certo. Passou o dinheiro diretamente para o povo, para quem precisava. Eles acabaram aquecendo, ou pelo menos mantendo a economia nas bases, nos municípios, né, e pagando impostos e passando também muito dinheiro, 64 bilhões de reais para estados e municípios. Alguns estados, aliás, só São Paulo que ficou fora desta lógica. Os estados receberam muito mais com a pandemia do que sem a pandemia, por força exatamente desta transferência de recursos da União para estados e municípios. Os governadores estão aí nadando em dinheiro, muitos deram reajustes bons para os servidores, né, já que se trata de um ano eleitoral. Sobre o Campos Neto, ele agora está na presidência de um Banco Central independente. Essa é uma novidade. O grande objetivo e desafio do Banco Central é defender a moeda, controlar a inflação, né, a política cambial, mas só que a farmacologia do Banco Central tem limites, né? Aumentar juros não está surtindo o efeito necessário. Há uma inflação mundial porque obedece àquela lógica da natureza. Existem leis não escritas, como, por exemplo, a lei da gravidade, né? A lei de Newton, a primeira lei de Newton, todo o corpo tende a ficar em movimento quando está em movimento e parado quando está parado. É uma lei que não foi inventada pelo Newton, mas ele apenas descobriu, por isso levou o seu nome. Então existe também a lei da oferta e da procura, que não há governo no mundo que possa suspendê-la. Há um desequilíbrio no mercado, isso é mundial. Poucos produtos à disposição, dificuldades imensas de transporte, o valor do transporte aumentou até mais de 10 vezes, então essa inflação é mundial e o Brasil não fica longe disso aí. Então é difícil para o Banco Central combater com as armas de sempre uma inflação que tem como base a escassez de produtos. Sem dúvida, Zé Maria, e nós observamos aí, a expectativa é essa, a capital vai ter um recorde na arrecadação em 2022, o governo do estado de São Paulo, o maior orçamento da história, um aumento de 17%, e a própria União, porque aquela situação, né, nós tivemos aí a elevação dos preços, os combustíveis aí são um exemplo nessa questão. Por isso que tanto se cobra, né? Porque uma coisa o governo estadual ele tributa na ponta, o valor que é cobrado na bomba. Então nós temos aí uma situação, uma coisa são R$4, outra coisa são R$7, R$8 o litro da gasolina por todo esse debate que acontece no Brasil.